Seguimos então de informação e entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente conversa agora com o Wellington Mota, que ele é advogado especialista em direito trabalhista, e a gente vai conversar sobre 13º salário nesse momento de pandemia. Bom dia, doutor Wellington. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Bom, doutor, para começar então a entrevista, a gente pode começar explicando, o que é o 13º salário e como é feito o cálculo para o pagamento. Então, o 13º salário, que também é chamado de gratificação natalina ou gratificação salarial, é o 13º que todo empregado recebe no final do ano, né? O 13º salário recebe a primeira parcela até o dia 30 de novembro e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro de cada ano. Todo funcionário registrado em regime de CLT tem direito a esse 13º salário. É bom explicar que se a pessoa trabalhou o ano inteiro, ela tem direito ao 13º integral, que é o salário da pessoa. Vamos imaginar que uma pessoa ganhe R$3.000. Se ela tem um salário de R$3.000, se ela trabalhou o ano inteiro, ela vai ter direito a um 13º integral, equivalente ao salário dela de R$3.000. Mas se ela foi admitida no mês de julho, então significa que ela trabalhou somente 6 meses. Logo, o 13º dela é a metade de 3.000, ou seja, somente 1.500. Por quê? Porque cada mês trabalhado, se a pessoa trabalhar mais de 15 dias no mês, ela tem direito ao chamado avos, né, daquele mês, tem direito a receber aquele mês. Então, se ela foi admitida em julho, então ela tem somente a metade, então ela trabalhou somente 6 meses, 6 meses significa a metade do salário dela, ou seja, 6 dozeavos, então ela vai receber apenas R$1.500 de 13º salário em 2 parcelas. E fazendo essa prestação de serviço aqui no Jornal da Rede Alesp, muita coisa também na lei trabalhista mudou com a pandemia. Então, tirar a dúvida com o senhor aí, que é de muita gente, como fica então o 13º nesse momento de pandemia, em que no início da pandemia todo mundo foi para casa, para o seu home office, algumas empresas depois foram flexibilizando, voltaram presencial, mas continua também alguns momentos em casa. Como é que fica então esse 13º, doutor? Então, essa pandemia aí é uma situação atípica, né? Uma situação emergencial e que a lei teve que se ajustar. Os contratos, a lei permitiu que os contratos fossem ou suspensos, né, por 240 dias, ou então que os salários fossem reduzidos, né, 25%, 50%, 70%, ou outro percentual de redução, de acordo com o que for combinado com o sindicato. Então, parece injusto, por exemplo, se uma empresa, um restaurante, por exemplo, teve que fechar as suas portas e ficou 4 meses, né, com as portas fechadas e com os contratos rescindidos. Então, na hora de pagar o 13º, obviamente que esses 4 meses que os funcionários não trabalharam, né, eles não serão computados para 13º. Vou dar um outro exemplo aqui. Eu citei aquele primeiro exemplo de uma pessoa que ganhasse 3.000, mas vamos imaginar que a pessoa ganhasse R$1.200, porque assim fica mais fácil de entender. Então, 1.200 significa cada mês ele ganha R$100 para fins de computar o 13º. Então, se a pessoa trabalhou de janeiro a dezembro, ele tem direito a receber o 13º integral, R$1.200 em 2 parcelas. Agora, se a pessoa ficou 4 meses com salário suspenso, né? Então, 4 meses quer dizer que esses 4 meses não serão computados para fins do 13º. Então, se eu pegar 1.200 menos 400, né, ou seja, seriam 4 dozeavos ou 4 meses que não se computa para fins do 13º. Então, essa pessoa que ficou sem trabalhar por 4 meses, ao invés de receber R$1.200, que seria o salário cheio dela, de 13º, ela vai receber somente R$800. Por que 800? Porque aqueles 4 meses que ela ficou parada não se computa, né, os chamados avos, né, ou não se computa os meses para fins de cálculo do 13º. Essa é uma primeira regra. Agora, tem uma segunda regra para quem teve os salários reduzidos, né? A pessoa, se ela teve 50% do salário reduzido por 6 meses, nesse caso, a lei
a medida provisória 936, né, que foi convertida nessa lei 14.020, que regulou esse assunto, ela esqueceu de esclarecer, tanto para o empregador como para os empregados, para os contadores, qual será o critério para fins de cálculo. Então, qual que é a interpretação? Poxa, se a pessoa ficou 5 meses, ou melhor, 6 meses, recebendo metade do salário, logo eu deveria computar a média do salário dele para fins do 13º. É assim? Não. Infelizmente, não é dessa maneira que está previsto na legislação. Pelo contrário, a lei diz o seguinte, que para fins do 13º é o salário nominal, aquele que está no contrato, que vale para fins do cálculo do 13º. Então, ainda que o salário da pessoa tenha sido reduzido pela metade, ou 20%, ou 30%, qualquer que seja o percentual de redução, para fins do 13º não poderá reduzir, tem que ser o salário cheio. Parece injusto, né? Parece injusto fazer um cálculo dessa maneira, mas infelizmente é dessa maneira que está previsto lá na CLT. Aliás, tem um artigo lá na CLT, que é o artigo 611B de bola, 611, inciso 5. Ele diz que é ilegal qualquer tentativa de supressão ou diminuição de direitos, principalmente em relação ao valor nominal do 13º salário. Então, eu não posso reduzir o 13º salário desse empregado. Perfeito, doutora. O senhor está exemplificando, então, para a gente, como bem eu disse antes, né, uma prestação de serviço aqui no Jornal da Rede Alesp, algumas situações. O senhor falou sobre quem teve o seu contrato suspenso em algum período durante esse ano de 2020. O senhor falou também para a gente com relação a quem teve o seu salário reduzido e continua trabalhando. A terceira questão para o senhor é: quem continuou trabalhando desde o início da pandemia até agora, mas teve períodos em casa, depois na empresa, mas não teve seu salário reduzido, nada, continuou com seu salário integral. Como vai funcionar o 13º? Então, nesse caso, o fato de estar trabalhando em casa não muda nada. Significa que a pessoa está exercendo a sua atividade normalmente, não vai alterar em nada os direitos dela em relação ao 13º. Eu só queria esclarecer melhor, assim, o fato de estar trabalhando em casa significa apenas o local de trabalho. A pessoa está trabalhando normalmente. Mas eu queria só recapitular as questões relacionadas à suspensão do contrato e à redução do contrato, que são duas coisas que, embora pareçam semelhantes, elas têm critérios distintos para fins de cálculo do 13º. Embora eu já tenha explicado, se a pessoa ficou com o contrato suspenso, não se computa para fins do 13º. Deu esse exemplo lá, a pessoa ficou 4 meses em casa, então aqueles 4 meses de salário ela não vai receber somente aqueles 800, como citamos no exemplo. Agora, se a pessoa teve o contrato reduzido, isso não muda. O fato dela trabalhar, seja em casa ou seja na empresa, se ela teve o contrato reduzido em 50%, em 25%, não interessa qual seja o percentual, como já dissemos, isso não muda. O 13º salário continua. Mas tem algumas pessoas que não interpretam dessa maneira. Essa interpretação que nós estamos colocando é a orientação majoritária, principalmente em relação ao Ministério do Trabalho. Nós consultamos também o Ministério do Trabalho para saber o que eles têm a dizer sobre isso, porque isso não está muito claro na legislação. Parece não ser justo a pessoa que teve salário reduzido pela metade por 6 meses, vamos assim dizer, um exemplo, e depois você recebeu o 13º integral. A empresa vai tirar dinheiro de onde? Obviamente que o empresário vai ter que pagar essa conta, vai sair do bolso dele. Parece injusto, mas infelizmente a lei não está clara. Quando o governo federal veio trazer essas regras aí emergenciais, eles esqueceram de colocar isso na norma, de esclarecer como fica o 13º em caso de redução salarial por um período. E nós tivemos o cuidado também de consultar o Ministério do Trabalho para ver qual é a visão do Ministério do Trabalho. Até eles também falaram, olha, nós entendemos que é dessa maneira, como eu acabei de explicar, tá? Mas não há uma norma muito clara sobre isso. Nós estamos aguardando ver se publica alguma norma até o final do ano, mas até agora já estamos em novembro, né? Hoje já é dia 17 de novembro e nada foi publicado. Então, o próprio Ministério do Trabalho esperava que o Ministério Público do Trabalho fosse publicar alguma orientação, alguma portaria, alguma nota técnica para orientar empresários, contadores e todo o setor empresarial, mas até o momento não veio nada e a interpretação é essa que nós acabamos de colocar.
Agora, doutor, a gente está falando de empregado e a gente precisa falar também de empresas. A gente sabe que muitas empresas então, estão passando ainda por muitas dificuldades financeiras. E a gente sabe que até então, como o senhor disse, não tem nada que possa ajudar essas empresas com a questão do 13º salário. E a gente sabe que já é uma dificuldade para algumas empresas em anos normais. Agora, esse ano atípico, a dificuldade aumenta. Será que a empresa pode fazer, então, digamos que um combinado verbal com os próprios empregados com o pagamento desse 13º? Olha, não é permitido pela legislação trabalhista combinados verbais, tá? Bem, assim, tudo tem que ser, obviamente, por escrito, né? Tem que ter um contrato, tem que ser, obviamente, negociado com os sindicatos. Infelizmente, as empresas, elas vão ter que arcar com o salário integral para quem teve o salário reduzido. E é bom lembrar também que o governo está ajudando, né? As empresas que fizeram a redução salarial, o governo paga essa parte que foi reduzida por um valor que às vezes não chega ao total para quem tem salários mais altos, mas é uma ajuda que ameniza a situação para os empregados. Só que para fins do 13º não há essa ajuda emergencial, né? Eles falam de que é o benefício emergencial, o chamado BEM, né? Benefício emergencial. Ele não é, o governo não vai pagar o benefício emergencial para fins do 13º. Então, como você perguntou, é possível fazer um combinado verbal? Infelizmente, não há essa permissão na legislação trabalhista. Os empresários vão ter que arcar com o 13º cheio, integral. Agora, é uma situação difícil, porque alguns empresários poderão não ter caixa para pagar os empregados. Aí, nesse caso, recomenda-se que procure o sindicato para tentar dividir, porque é uma situação também extrema. Se a empresa quer pagar, mas não tem recursos, a única alternativa vai dar o calote no empregado, né? Não é correto. Então, assim, procure o sindicato, tente fazer uma negociação para poder viabilizar o pagamento quando existe uma boa-fé e um interesse da empresa para fazer o pagamento do 13º. E, doutor, pela sua fala, então, e ainda falando das empresas, né, do outro lado, que também tem uma insegurança das empresas nesse momento de que ação tomar, não é? Até ou por giro de caixa ou por outras questões. O senhor que trabalha com isso, qual a recomendação, então, para as empresas não se sentirem inseguras nesse momento de como melhor agir nessa situação? Olha, é uma situação bem complicada, tá? Para as empresas que estão com dificuldades de caixa, né, que estão sem recursos para pagar o 13º, nós não temos uma alternativa que funcione, que caia como uma luva, tá? Os meios que temos aqui, que nós orientamos os nossos clientes, é procurar os financiamentos, né? Tem o Pronamp aí, os financiamentos que o governo disponibilizou para essas empresas. Algumas empresas conseguiram um empréstimo, né, com juros bem baixos, muito baixos mesmo, para pagar em várias parcelas e com carência. Então, para quem tem intenção de fazer a coisa correta, para quem está com interesse de fazer, uma alternativa é procurar um empréstimo, um financiamento junto aos bancos. Nós soubemos também que alguns bancos não estão mais emprestando dinheiro para as empresas, a depender da situação econômica de cada uma delas, mas temos certeza que se procurar, se insistir, vai conseguir um empréstimo junto a uma instituição financeira para poder pagar o 13º, porque não há uma outra alternativa, infelizmente. Aproveitando esse gancho, doutor, com relação às empresas, o senhor respondia a Tayana que verbalmente não há possibilidade de se fazer algum acordo, né? Então teria que ser firmado esse acordo, escrito e assinado por ambas as partes. O senhor também falou com relação a falar com os sindicatos. Então, assim, a empresa quer pagar, não tem o seu giro de caixa. Ela pode, por exemplo, entrar num acordo com seus funcionários e parcelar esse 13º, como é que funciona, até mesmo para as empresas que têm essa situação de caixa, como o senhor acabou de falar para a gente, não favorável nesse momento, como é que pode funcionar? Até uma dica para eles. Olha, até é possível entrar num acordo com os funcionários, é possível, não estou dizendo que não seja possível, é possível sim entrar em acordo com os funcionários e falar, olha gente, eu quero pagar, não tenho condições e eu posso fazer dessa maneira.
Obviamente que isso vai ter validade? Sim, claro que vai ter validade, mas não tem um suporte legal, vamos assim dizer, para que isso seja uma coisa, vamos assim, formal, válida, porque o empregado ele pode fazer uma reclamação trabalhista para poder receber. Mas nós sabemos que a situação é extrema, é uma situação que nunca vivemos antes. Não estou aqui de maneira alguma sugerindo que seja feito dessa maneira, porque não tem um suporte legal, mas é permitido, é possível fazer isso. Se o funcionário concorda, se ele aceita, olha, eu até aceito, é possível fazer. Como eu disse, infelizmente não tem um suporte, a lei não permite que seja feito isso por escrito, tem que fazer tudo via sindicato, tá? Toda negociação tem que ser feita com a participação do sindicato, aí sim fica um acordo legal. Mas fazer direto com os funcionários é possível sim, desde que o funcionário concorde, mas entre aspas seria uma situação, uma negociação não suportada pela lei, não vamos dizer ilegal, que é uma palavra meio pesada, né? Mas não seria uma operação, uma negociação respaldada, garantida pela legislação, se não tiver a assistência do sindicato. Então, doutor, mesmo que seja feito um acordo entre empregado e empresa, feito com documento assinado, nada impede que depois esse empregado entre com uma ação judicial e a empresa consiga se respaldar por causa desse documento, é isso? Não, vamos explicar melhor. O que eu quero dizer é o seguinte, as regras da legislação elas são as seguintes, do 13º, tá? A primeira parcela deve ser paga até o dia 30 de novembro de cada ano e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro do mesmo ano. Aí ele recebe o valor integral do 13º. Acontece que nessa situação emergencial, as empresas estão sem dinheiro, não conseguem pegar empréstimo, não tem dinheiro. O empresário chega para os empregados e diz, olha, eu não tenho como pagar. Eu quero pagar, só que eu só tenho metade. Eu vou pagar com vocês metade e o restante eu vou combinar com vocês e eu pago em 3 parcelas nos próximos meses. É possível fazer isso? É possível, é claro que é possível, né? Mas não é correto. Se o empregado está precisando emergencialmente daquele dinheiro por alguma questão urgente, obviamente que ele deve sim conversar, negociar, tentar receber isso de uma forma que antecipada. Agora, o empregado que concorda, tá bom, eu entendo a situação, concordo com vocês, estou do seu lado, eu não me incomodo em receber em 3 parcelas. Isso é legal? Não, isso não está correto, a lei não prevê, não aceita isso. A empresa pode ficar sujeita a penalidades aplicadas pelo Ministério do Trabalho. Mas se ela fizer isso, o funcionário aceitar e ele não reclamar, não vai acontecer nada. O que acontece é, se a empresa fazer dessa maneira, o empregado não aceitar de jeito nenhum, aí sim ele tem direito a reclamar. Não sei se ficou claro. Se o empregado aceitar, não vai acontecer nada, que ele não vai entrar com a ação trabalhista. Mas se ele concorda e ele aceitar, então tá tudo certo. A empresa vai pagar em 3 vezes, a empresa vai comprovar, se caso ele entre com a ação no futuro, né, vai pagar em 3 vezes. O máximo que pode acontecer é uma penalidade mínima aplicada pelo Ministério do Trabalho por não seguir a legislação que fala que tem que pagar a primeira parcela em novembro, até o dia 30 de novembro, e a segunda até o dia 20 de dezembro. Não há uma penalidade caso a empresa, ou ela não tem que pagar 2 vezes, caso ela pague o valor do salário, do 13º salário para o empregado em 3, 4 parcelas, tá? Repito, isso não é legal, mas é uma possibilidade, uma situação emergencial como essa. E o empregado, nesse caso, se ele recebeu integral, ele vai reclamar do quê? Ele não tem nada a reclamar mais, embora ele tenha recebido fora do prazo. Isso é uma liberalidade, como eu disse. Repito, não estou indicando para fazer isso, não estou recomendando, mas é uma possibilidade sim. E, doutor Wellington, nesse momento de pandemia tão atípico, a gente tem falado justamente essa palavrinha aqui nos últimos meses, de um ano atípico. Imagino que tem várias nuances aí nessa questão. Como o senhor falou, o bom senso e a conversa entre empresa e empregado e aquilo que é direito do trabalhador e dever da empresa, né? Essa tríade aí, ela está muito equilibrada nesse momento e cada um entendendo o que pode ser feito. Mas é um caminho, seria a conversa, é isso? Sim, veja, a lei trabalhista, a legislação trabalhista, ela é muito travada, tá? Ela não permite certas flexibilidades. Mas nós estamos num período, numa situação, num estado de guerra, vamos assim dizer. Está passando, obviamente está passando, as coisas estão voltando ao normal, as coisas não voltaram ao ritmo de antes, mas nós estivemos ou estamos ainda numa situação de calamidade, tá?
tudo que o governo pôde fazer para aquecer a economia, para manter as pessoas, né, com alguma renda, o governo fez, que foi dar o auxílio emergencial para as pessoas que estavam desempregadas. Para quem estava empregado e teve suspensão de contrato ou redução de salário, o governo deu o benefício emergencial, né, que é um complemento. Tudo que foi possível o governo fez, inclusive as pessoas que trabalham por conta, né, os microempreendedores individuais, né, os chamados MEIs, o governo também deu uma ajuda emergencial de R$600, depois caiu para 300, acho que agora voltou para 600. Tudo que o governo pôde fazer foi isso. Bem, o que mais pode ser feito? Bem, na relação empresa e empregado, aquele que está registrado, infelizmente, não tem uma alternativa quando a empresa não tem recursos, quando a empresa não tem dinheiro, caixa, né, para poder pagar os salários. A legislação trabalhista ela é quase que inflexível, né? As datas são aquelas, já falamos que o 13º metade até 30 de novembro, a segunda parcela... eu não posso dar nenhuma orientação, nem recomendar nada além disso. Qualquer acordo de uma situação que a empresa conseguir comprovar para o sindicato que ela não tem recursos e que ela quer pagar, ela quer ajudar, mas ela só tem 30%, 50%, nós recomendamos que seja procurado o sindicato. Há outros meios? Sim, tentar um empréstimo junto aos bancos. Todas as alternativas são essas. E por último, se ela, mesmo assim, ela não consegue ter recursos para pagar, nós recomendamos procurar uma negociação via sindicato. Porque a negociação com o funcionário, por si só, ela não tem validade numa situação como essa, porque está suprimindo direitos, está reduzindo direitos. Ele tem aquele direito de receber no dia 30 de novembro a metade e no dia 20 de dezembro a outra metade. Eu não posso retirar esse direito dele. Então ele pode reclamar. Então, mas o senhor falou que pode parcelar, negociar em 3 vezes. Na verdade, assim, não existe um respaldo legal, mas existe essa possibilidade. Né? Não existe, isso não está amparado pela legislação. Se o funcionário reclamar, ele vai ganhar. Mas se ele aceitar e receber tudo direitinho, beleza, vai ser válido, ele não tem o que reclamar. Mas, no final das contas, nós recomendamos sempre procurar, caso a empresa esteja com dificuldade, procurar uma negociação coletiva, fazer a participação do sindicato, mostrar que ela não tem condições. Por quê? Porque é melhor você negociar via sindicato do que não pagar ninguém, e aí é ruim para todo mundo. É ruim para a empresa, que depois vai ter que pagar isso na justiça com os acréscimos, e é ruim para os empregados que deixam de receber. Então, o diálogo é sempre o melhor caminho, na minha opinião. Tá certo, doutor Wellington Mota, eu queria agradecer a sua entrevista. O senhor trouxe importantes informações, então, sobre o 13º salário, já que existia aí grande dúvida sobre esse ano atípico. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Satisfação toda nossa. Se precisar, estamos à disposição. Bom dia a todos. Bom dia, doutor.